A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros, membros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei o dia, a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você, para mim, para a igreja, para nós. Amém? Hoje é dia 30 de abril de 2025, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra dele, simples como é, mas pura como é também. Amado, vamos falar sobre o dono da vida, como Jesus ama o ser humano. Vamos ver São João 8, 10 e 11. Depois nós vamos falar em Lucas 9, 56. Vamos ver aqui, ó. Erguendo-se Jesus e não vindo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Nós vemos no livro de Lucas 9:56, diz assim, ó, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la, e fora para outra aldeia. Aleluia. Amados, vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, essa é a tua palavra. Senhor, me dê a unção do Espírito Santo. Senhor, que o Espírito Santo fale ao meu coração, use meus lábios para falar a palavra do Senhor para este coração aflito, esse coração que está triste, abatido, que pecou e acha que não tem mais salvação. Deus, alcança o enfermo, liberta para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, todo mundo conhece essa passagem, fala de uma mulher que foi pegada num ato de adultério. O problema, meus irmãos e minha irmã, é você ser apanhado pelo ser humano. Tem pessoas que não conhecem, por não conhecer, tem um medo de Deus, tem medo do inferno. Porque eu errei, agora Deus é bravo, Deus vai estar irado comigo e vai me exterminar. Não, irmão, cuidado. Quem passa a mão em pedra para te matar, para me matar, para nos matar, é o homem, é a mulher, é o ser humano. Não sei porquê. Se você pecou, a outra pessoa pode não ter cometido aquele pecado seu. Mas se ele parar, ele tem pecado. E o pecado empata de entrar no céu. O que Jesus Cristo veio fazer na terra? Perdoar os pecados. Aqueles que estão sem direito de entrar no céu, ele vai dizer: eu perdoo os vossos pecados. Se você, meu irmão e minha irmã, cometeu um pecado, não fica escondendo de Deus. Porque o homem, quando pegar, vão juntar um grupo e vai te apedrejar. Aí, ou seja, você é lançado fora da igreja, está entendendo? Sem misericórdia. Ainda vão dizer que foi Deus quem tirou do nosso meio, porque não era dos nossos. E Jesus Cristo não veio para isso. Meu irmão, minha irmã, se você pecou, confessa e deixa. Você pode dizer assim: pastor, se eu falar para alguém, aí vão me matar. Eu sei que não tem em quem confiar. Amados, Jesus Cristo sempre levanta um anjo, masculino ou feminino, para conversar com você. O problema é que você não tem uma intimidade com Deus. Se você errou,
no seu coração, na sua mente, pecou, não importa a enfermidade, qual é o pecado, não esconde de Deus. Tem uma coisa muito fina que você faz. E às vezes escondendo meses e anos das pessoas. E para não o povo não ver que você está com problema, você continua participando da ceia. E a Bíblia disse, participar da ceia indignamente é culpado do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Eu sou aquela pessoa do tempo antigo, porque a Bíblia não foi feita esse mês, nem esse ano agora, nem nessa geração agora por jovens. Foi feito no início, por um Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo foi quem morreu. A ceia não é símbolo do corpo de Cristo, o pão. Não é o símbolo do sangue dele, o vinho. Sabe por que não é símbolo? Porque Jesus Cristo, o dono do corpo, ele que partiu o pão, e tendo dado graça, ele partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo, Jesus Cristo, o meu corpo, disse ele, que é repartido por vós. O crente que crê e obedece à palavra, ele tem que ter em mente que quando ele participa do pão, está participando um pedacinho da carne de Cristo Jesus. Quando participa no cálice, essa é a nova aliança no meu sangue. Foi de Jesus quem falou. Os modernos pastores, os modernos crentes, simbolizam tudo. Simbolizou até a salvação. A salvação é eterna. A salvação é séria. Se você, meu irmão, veja que essa mulher foi apanhada num ato de adultério. Segundo a lei, tais pessoas tinham que ser apedrejadas. E trouxeram ela para ser apedrejado para tentar a Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca foi discutir. Ele tinha o Espírito. Ele sabia o que ele havia de ser feito, ele sabia os meus feitos, os seus feitos. Ele sabe o meu pecado, minha irmã. Ele sabe o seu pecado. Sabe a minha fraqueza, sabe a sua fraqueza. Sabe da minha necessidade, sabe da sua necessidade. Então, somente nós conversamos com Ele, apresentamos a Ele as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações. E Ele vai dizer, aqueles que estão te acusando, meu irmão e minha irmã, aqueles que disseram que vai te lançar fora da igreja, do meio da sociedade, que tem pedra nas mãos para te apedrejar. Eles não te condenaram, esse povo? Por que não condenaram? Porque existia algo neles. O temor, a consciência do homem ainda falava mais alto. Hoje, coisa que hoje é menos. A pessoa está em adultério, está roubando, mentindo no altar, está sacrificando um homem ou uma mulher que praticou um pequeno delito. Porque para Deus todos os delitos são grandes e para Deus são todos pequenos. Todo pecado que você, meu irmão e minha irmã, cometer é pecado. Mas todo pecado que você confessar ao Senhor e deixar, será perdoado. Você vai dizer, mas eu não tenho que falar para o meu pastor? Se o seu pastor for um homem de confiança, for um homem que anda dentro da Bíblia, homem que dizia, eu atirar uma pedra nessa irmã ou nesse irmão, tem outra pedra a tirar de mim, porque tem outros pecados, não é esse pecado, mas tudo é pecado. Então você está arrependida, minha irmã e meu irmão? Eu estou condenado, estou arrependido, pequei, caí. Levanta, anda, vai embora.
oro por você, peça perdão a Deus e não peque mais. Jesus Cristo falou, continua pecando. Não, ele falou para ela, aonde ergueu ele e viu a mulher que foi colocada ali, quando ele deu determinação para os homens. Deus não repreende nenhum, não empata ninguém de tirar a vida de ninguém. Mas foi Deus não, eu quiser matar, eu mato. Ele só disse para mim, se eu sou crente, Antônio, você quer matar Josefa, Maria, Joana, João, Pedro, não importa. Quem não tiver pecado entre vocês, atire a primeira pedra. Ele não disse para não atirar a pedra na mulher. Era lei. Só que ele disse, quem não tiver pecado. Existia algo naquele povo, a consciência. Todos eram conscientes que era pecador. Desde os anciões, os sacerdotes, todos, os doutores. Cada um, com a pedra na mão, meditava nos seus pecados. Não sei quais eram os pecados. Jesus Cristo não falou, você também é adulto, não. Ele disse, quem não tiver pecado. E lançaram mão da pedra, jogou. Até Jesus Cristo continuou ali abaixado, escrevendo na terra. Minha irmã, Jesus Cristo é calmo. Está caindo uma multidão de pedras. Pessoas vêm sobre você com pedras, com varapaus, com tudo. Com redes para te lançar, te prender. Mas lembra-se que em volta de ti, em volta, está os anjos do Senhor. Quando ele chegar, Jesus Cristo vai dizer, pega essa mulher, mata, toca da igreja, tira da comunhão aqueles que não têm pecado. Se alguém tiver a consciência como aquele povo, vai lançar das mãos a pedra e vai virar as costas. Quando Jesus Cristo levantou o que estava escrevendo na terra, dá a entender que Jesus Cristo estava frio, que ele ia ser apedrejado e ele não faria nada. Será que ele mesmo ia tirar uma pedra? Ele levanta, olha para a mulher. Tudo o que ele quisesse daquela mulher, naquela hora ela faria para ele. Está entendendo? Jesus olha para ela e disse, onde estão aqueles teus acusadores? Não te condenaram? Ela disse para ele, não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus Cristo olha para ela, cheio do poder, santidade extrema, e disse para ela, minha filha, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus Cristo tem tanta maravilhosa palavra para o coração daquela pessoa que pecou, mas que tem desejo de andar no caminho certo. Jesus Cristo, ele intercede junto ao Pai em favor deste homem e desta mulher. Jesus é tão maravilhoso que quando nós estamos para partir deste mundo para o outro, se nós não purificarmos a nossa vida mesmo, pedindo a misericórdia do Senhor, orando, meditando na palavra, na santidade de Deus e na imperfeição nossa passagem desta vida para outra, o Senhor Jesus Cristo tem uma maneira de tratar conosco, mas não entrega, minha irmã e meu irmão, a nossa alma para Satanás, porque custou o sangue dele. Eu admiro Jesus Cristo. Quantos pecados propositalmente feitos no meio do povo de Deus. Quantos casais que casam em fornicação. Quantos casais que se divorciam. Quantos casais que se traem. Quantos filhos
que ignora o pai e a mãe, ofende, quanto os filhos que dá o vexame da polícia entrar na casa do pai e da mãe crente para levar ele preso, quantos pais, quantas mães que ouve palavras desagradáveis no policial ou dos doutores da lei, o advogado, o juiz, o delegado, por causa do filho, por causa da filha, que faz aquilo que não agrada a Deus. E Deus olha dos altos céus. Jesus Cristo, eu morri por esse homem. Eu morri por essa jovem, por esse jovem. Eu morri por esta pessoa. E Jesus Cristo Ele não desiste de você. Ele não condena. Ele dá oportunidade. Quantos pais e quantas mães crentes que têm o desprazer de saber que tem um filho preso, um filho que é assassino, que é estuprador, ladrão, salteador, e ele, homem e mulher de Deus, na igreja, louvando, orando e clamando, e sendo, às vezes, até repudiado por irmãos da igreja. Quando ele fala do amor de Deus, de santidade, esse irmão fala tanto santidade, o filho dele é preso, é ladrão. A filha dele é prostituta, o filho dele é gay. Amados, Jesus Cristo dá uma saída para este homem, para essa mulher, dizendo na Bíblia está escrito, o homem não morrerá por causa do pecado do filho, e nem o filho morrerá por causa do pecado do pai. Toda alma é minha, aquela que pecar, esta morrerá. Ora ele, porque se Deus te deu seu filho ou sua filha, ele pode escolher o mundo que ele vai viver. Não pode ele escapar do mar e da rede que Deus lançou. Ele busca com uma física, no anzol, na rede, no tempo dele, porque a sua oração, minha irmã, a sua oração, meu irmão, faz efeito diante de Deus. Você já caiu no pecado de adultério, minha irmã e meu irmão? Eu não te condeno. Você é uma mulher, você é um homem. É por necessidade que você caiu ou foi por vaidade? Qualquer um dos dois lados que você tem usado para esse adultério, é só você reconhecer que você errou. Pedir perdão ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas te dou um conselho como pastor: não tome a ceia do Senhor indignamente, porque é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Eu quero dizer, minha irmã e meu irmão, jovens, pastores, idosos e novos, Jesus Cristo está às portas para buscar a igreja. E a igreja que vai subir é uma igreja santa, uma igreja que não tem mentira, uma igreja que não tem adultério físico nem espiritual, na palavra e nada. A igreja que vai subir, a mulher que vai subir é santa. Eu olho para Jesus Cristo, um homem santo, e com as mulheres mais volúvel da época, ele era sempre encontrado na Bíblia sozinho. Aqui, onde estão os acusadores? Ele e a mulher. Eu fico olhando para hoje, para os pastores, que homens nós somos. Não podemos encontrar com a irmã que participa da ceia, uma irmã que louva, que prega, que faz parte do ciclo da oração, é dirigente, com ela sozinho, conversar as necessidades da igreja, da família, da irmã, do irmão,
minhas necessidades, porque se isso acontecer, nós estamos em pecado. Aonde está na Bíblia? Nós que somos volúveis. Eu olho para Jesus, ele está agora diante de uma mulher que teria que ser apedrejado. E os acusadores foram embora. Você já pensou, meu amado pastor carnudo, que tem mulheres marcadas para você? Se ficasse viúvo, divorciasse, ficaria aquela. Se uma desta mulher que está na sua lista fosse apanhada num ato, e se você chegasse com ela, trazida até você, e você mandasse todos embora e deixasse só você e ela no escritório seu, na sua sala pastoral, ou no seu carro, ou sair para dar uma volta, aonde você levaria? O que você tiraria da vida desta mulher, visto que você o levantou, se sustentou e não deixou alguém matar você? O que será que este pastor poderia fazer? Se aproveitar? Será que nós podemos olhar para nós e para Jesus Cristo, dizer: Jesus Cristo, ele estava olhando nesta mulher, que era para ser apedrejada, pegada num ato de adultério. Ele está olhando dentro dela, está vendo a alma dela, que se fosse apedrejada, desceria ao inferno, porque ela estava em adultério. Jesus Cristo, a alma dessa mulher é muito importante, porque por essa mulher eu vou morrer. Ele era vivo ainda. Eu vou comprar essa alma. Meu irmão e minha irmã, eu olho para uma irmã, por muitos problemas que ela tem, eu a amo. Que o amor que Jesus Cristo tinha para com a alma daquela prostituta é o mesmo amor que ele tinha pela alma dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei. Ele morreu por todos. Ele não veio para tirar a vida, ele veio para que nós tenhamos vida. Mas todo o nosso pecado, ele disse, está perdoado, mas não peque mais. É uma ordenância. Irmão, você aceitou Jesus Cristo. Minha irmã, você aceitou Jesus Cristo. Não importa como você veio aos pés de Jesus Cristo. Todos nós, quando chegamos aos pés de Jesus Cristo, merecia a morte e a condenação eterna, como essa mulher. Só que essa mulher era do povo de Israel, porque a lei era de Deus para o povo de Deus, e isto é que a igreja, os pastores, os doutores, eles não trazem para a igreja isso. Irmão, a mulher ou um homem do mundo, ele pode fazer tudo isso. Pode deixar a mulher em casa e pegar outra e ir para a esquina, para um hotel, ou o que quer que seja. Se o marido da mulher pegar ele, vai matar ele, a única coisa. Esse é o salário do pecado, é a morte. Mas não existe uma lei que prende o homem porque ele está com a mulher, que ele não tem documento. A mulher é maior. Ele não tem que levar o documento para dizer: é minha mulher. Salve se é uma criança, ou um adolescente ou menor. Tem que apresentar quem é essa jovem, se é sua filha, o que é. Está entendendo? Agora, o povo de Deus tinha ordem. Se no meio do povo de Israel, uma mulher ou um homem foi pegado no ato de adultério, ambos seriam apedrejados. Aonde estava o homem que estava com esta mulher? Primeiro, por que levar a mulher e não levou o homem? Sempre a mulher é a culpada, né? Porque o homem fugiu ou tem amigos.
foge que nós levamos ela. Não poderia apedrejar uma mulher apanhada no ato de adultério sem apedrejar os dois. Ambos, a Bíblia é bem clara. Na igreja, a mesma coisa. Nós fomos perdoados, somos o povo de Deus. Agora, quando pecou no adultério tem que ser disciplinado aos usos da Bíblia, o homem e a mulher. E aquele que a quem mais é dado, mais será cobrado. Vamos ver. Um pastor cai no pecado de adultério com uma irmã da igreja. Digamos que a irmã vai pegar 6 meses de exclusão, sem participar de cultos de ensinamento, sem participar da ceia, sem louvar, sem nada. E a igreja tem que saber que essa irmã adulterou. E eu, se foi me dado a mais, quantos meses pegaria eu? Eu deveria, se eu sou um pastor, pelo menos 10 anos, para que a igreja olhe para mim lá embaixo e diz assim, aquele pastor pecou. Agora, quando eu voltaria a pregar e pastorear a igreja? Nunca mais. Porque Deus exterminou os filhos de Eli por causa do pecado. Deus exterminou 2 filhos de Arão porque apresentou fogo estranho. Como é, pastores, que um pastor adultera com uma mulher, e em seguida ele recebe um campo. Será que Jesus Cristo está contente com os senhores? Será? Passado uns dias, o senhor, pastor, chama esse pastor para pregar no púlpito da igreja. O púlpito não é seu, pastor. A igreja não é sua, pastor. O altar é de Deus, a igreja é de Deus. Essas ovelhas custou o sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo fica triste com os pastores. E às vezes vocês acham, por que se defende sempre a mulher? A mulher é a parte mais fraca. Se um pastor dá em cima de uma irmã, com certeza ele tem condições de oferecer alguma coisa. E o homem, assim, quando ele passa a mão na cabeça, amanhã tem que passar a mão no queixo. Se todo mundo ficar sabendo que você fez, vê como ficou você. Mas e o que faria comigo se ficar sabendo que eu estou fazendo? Está entendendo? Jesus Cristo não veio para tirar a vida. Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Por isso fala em Lucas 9,56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e fora para outra aldeia. Jesus Cristo, ele não veio para destruir as almas do homem, e quando fala o homem, fala a mulher. Pecou. Jesus Cristo veio aqui para salvar. E essa mulher está dando, são típico da igreja. Se confessar o seu pecado, o Senhor é misericordioso para perdoar. Ele ama a sua alma, minha irmã. Ele sabe a sua angústia, o seu desejo, a sua necessidade. Sabe as suas fraquezas. Sabe o que você precisa e não tem. Ele conhece os seus passos, o seu deitar e o seu levantar. Seja uma mulher santa. Seja um homem santo. Aonde começa a santidade da mulher? Na alma, no coração. Um coração amoroso. Um coração alegre. Um coração que se doa para fazer algo para alguém. Um coração que se
se complica a si mesmo por amor. Deus não resiste um coração amoroso. Veja bem, por amor, Deus abriu mão do seu Filho e enviou ao mundo para sofrer. Por amor às nossas almas, por amor do homem que um dia desobedeceu no Jardim do Éden. Por amor, Jesus Cristo deixou o seu trono e desceu. Meu irmão, minha irmã, o ensinamento da palavra de Deus é tão maravilhoso. Eu começo a entrar dentro dessa palavra e começo a trazer para mim isso que me dá certeza da minha salvação, porque eu sou um homem de Deus, sujeito às mesmas necessidades, às mesmas fraquezas de você, minha irmã, meu irmão. Por isso tem que ter compreensão daquilo que você está sentindo. Minha irmã, não ache que você é grande. Não seja torrona. Meu irmão, não seja torrona. Ame de verdade. O amor é tão maravilhoso que dói no nosso coração. Nós sentimos a nossa pressão alterar de tanto amor. Nós amamos o irmão, a irmã, e quando as coisas não dão certo para a irmã, a nossa saúde abala. Porque nós queremos a bênção, a vitória para a irmã. O que eu posso querer da irmã tal, senão a felicidade da irmã? Por que, pastor, que você ama tanto? Porque Deus colocou no meu coração. E Deus me disse que da criação dele, o que ele mais amou foi o homem. E para mim, para o homem, da criação de Deus, o melhor que ele fez foi a mulher. E deu para o homem que ele mais amou. Por isso que eu amo a mulher. Porque amando você, minha irmã, a minha esposa, todas as mulheres, eu estou amando e respeitando a um Deus de amor que me fez e que me ama mais do que tudo que ele fez. Agora, se eu não amar a você, se eu humilhar a mulher, se eu te desfizer na mulher, quantos pastores, quantos homens que não aceitam ouvir a palavra de uma mulher, sem conhecer, sem entender. Que Débora, ela foi chamar o general para pelejar, e ele disse: irei se tu for comigo, senão eu irei. Ela disse: eu irei, porém essa honra não é tua. Amado, a mulher, quando ela está ministrando a palavra de Deus, não é uma mulher. O pastor, quando está ministrando a palavra de Deus, não é o homem. Nunca você diz: o homem está fazendo. A palavra é de Deus. Na hora que você, minha irmã, está ministrando, você é ministro do Evangelho. Quando eu estou ministrando, eu sou ministrando a palavra, eu sou ministro do Evangelho. Não é o homem quem diz. Então eu não posso falar segundo o que eu acho. Eu não sinto para ouvir uma mulher. Eu tanto sinto como abraço a mulher. E amo. Agora, quando você está ministrando, eu reverencio a palavra de Deus, olhando para o ministro. O sexo, homem ou mulher, não importa. Eu não paro para ouvir
os dois tipos de ministro, o homossexual e a lésbica. Porque Deus fez homem e mulher, não fez homossexual nem lésbica. O homem ou a mulher que se entregou a essas coisas. Mas você é uma mulher. Você passa fraqueza, luta, peca no pensamento, às vezes a prática. Mas corre, você é ministra da palavra, aos pés de Jesus Cristo. Peça perdão a Ele. Mas eu preciso desabafar. Mas se eu falar tudo da minha necessidade, vão me ignorar na igreja. Sempre tem uma pessoa que vai ouvir. E sabe por quê? O pastor tem que ser homem sério. Porque eu não posso ouvir você quieto. E se eu gosto de você, da irmã, eu falo, manda, deixa quieto, ninguém fica sabendo. Não, não é assim. Eu tenho que falar para você, você errou, é pecado. Mas a Bíblia disse, minha irmã, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu vou estar orando por você. Mas eu tenho que dar liberdade. Porque às vezes você conta um pecado pela metade. Porque você não conta o que você fez, o que você pensou, o desejo. Está entendendo? Vai me escandalizar. Só falei que eu caí. Mas você, mais do que você caiu, você escorregou, se lameou. E a sua alma fica entristecida. Porque você tem vergonha. Porque às vezes o homem vai pegar você e vai te atirar no lamaçal. Vai te apedrejar. O pastor está preparado. Por isso que eu gosto de conversar, dar liberdade para a irmã falar tudo da sua vida. Eu fico meditando. Quantas vezes, meus irmãos, eu tinha pastor amigo que falava assim, irmão Antônio, por que todos nós, da nossa época, deslizamos e caímos em algum lugar? Por que você permaneceu em pé? E eu sempre dizia para ele, meu amigo, eu sempre desviava no seu erro, no erro do outro. Quando observava o erro do irmão, eu corria para não cair. Não é porque eu sou santo, não é porque eu não tenho desejo, não é porque eu não sou tentado, é porque eu vejo a angústia que passa o homem ou a mulher que cai. Meu irmão e minha irmã, esse mês é a última live desse mês. Deus quer vida de santidade. Você quer saber o que é uma vida de santidade? Se você não conhece e quiser saber, só me perguntar. A santidade cristã é o oposto da santidade mundana. O pecado cristão é o oposto do pecado mundano. O pecado mundano é calculado no leito, no escritório. O pecado do evangélico é surpresa. E digo para você, minha irmã e meu irmão, que todo pecado, por detrás dele, não tem a sua vontade, o seu desejo, a sua necessidade. Quem está atrás de tudo isso chama-se Satanás. Ele conhece a sua angústia, a sua dor, a sua necessidade. Eu quero dizer, uma mulher é casada, o marido ignora, humilha, nunca dá uma palavra de carinho, porque a mulher gosta da palavra carinhosa. É só você, é isso, é aquilo. Briga e é crente. Satanás está ouvindo tudo e conhece as suas lágrimas quando você está chorando. Ele prepara uma cilada. Alguém que vem com os pezinhos de algodão para falar a palavra doce que o seu coração gostaria de ouvir. Aquilo que levanta a sua alma quando você vê é um cacho de flor, uma palavra doce. Quando você vê está envolvida, Satanás está por detrás. Aí você disse, eu pequei.
Quem pecou primeiro foi o seu marido, que abriu a porta para Satanás entrar e derrubar você. Por isso que eu defendo a mulher. A mulher, quando peca, ela é coagida, seja pelo marido até Satanás. Por isso que um homem crente, um pastor, ele tem que vigiar, tem que orar, tem que pedir perdão a Deus todos os dias, porque ele é o sacerdote da casa. Ele tem de cuidar dessa mulher. Tem de cuidar. Não é só no dia a dia a enfermidade, o pão, o amor. O lado espiritual é tudo cuidado por este homem. A mulher ajudadora para ajudar a criar os filhos na oração, no conselho. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi nascida no poder. E o poder de Deus provém pela vida de santidade, de amor, de coerência que há no meio do casal. Por que, minha irmã, você sofre e você diz eu sou infeliz? Não, Deus está preparando para você o melhor. Não temas, o melhor estará por vir. Deus conta com você, minha irmã, meu irmão. Deus conta com a família, porque a igreja é uma família. Tenha uma vida de santidade, meus irmãos e minhas irmãs, porque no céu não entra pecado, no céu não entra vaidade, no céu não entra mentira. Todo pecado, toda gritaria que acontecer na minha e na sua vida, não deixa o sol se pôr sem pedir perdão ao Senhor. Jesus Cristo te ama, meu irmão. Jesus Cristo te ama, minha irmã. Ele está olhando para você. Ele comprou você na cruz do Calvário. Você custou o sangue dele. Participe da ceia. Participe dos cultos. Glorifica o nome do Senhor com o seu corpo, com seus lábios, com seus olhos, com seus cabelos, com a sua palavra mansa, doce, agradável, sempre amorosa, sempre amoroso, meu irmão. Nós somos igreja, igreja feminina. Eu subirei com você, minha irmã. Por isso que eu encontro apoio bíblico para mim. Está sempre do lado das irmãs. Porque todos nós somos femininas. A igreja é feminina. A igreja é a noiva. Vamos subir todos juntos. Lá na glória, onde estivermos, somos todos iguais. Amando. Que prazer chegar na glória e ver minha irmã. Quero abraçar a Jesus, Tiago, a João, Abraão, a Paulo, mas quero abraçar a minha irmã. O meu irmão que vai ser irmã também. Jesus é maravilhoso. Você está enfermo? Estarei orando. Jesus Cristo vai curar essa angústia, tristeza, para a glória do nome do Senhor. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, a Tua palavra foi pregada, meu Pai. Nesta manhã, Pai Celeste amado, usa de misericórdia e compaixão. Atenta para o clamor e a súplica do teu servo. Cura, Senhor, esse irmão, Senhor, que está canceroso, essa irmã que está cancerosa, esse irmão que está paralítico, essa irmã que está paralítica, esse irmão que está cego, essa irmã que está cega. Ah, Senhor, esse irmão e essa irmã que está fazendo hemodiálise, cura, Senhor. Esse irmão e essa irmã que está problema no coração, o Senhor tem coração novo, Senhor, purifica o sangue desse irmão e dessa irmã que está com diabetes, que está com colesterol, visita, Senhor, o intestino, visita toda a parte do corpo, da mente, dos pés, dos dos nervos, dos ossos. Pai, abra as vistas dos cegos, dá palavra para um mudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, em quantos dias de vida que eu estiver, continuarei orando.
orando pela cura divina, porque eu creio no poder da cura divina. Pai, visita o coração dessa irmã, Senhor, que perdeu um ente querido. Visita o coração da tua filha, meu Pai. Senhor, visita o coração da irmã que está angustiada, está triste. Visita a família, Senhor. Ó Deus querido, visita o coração do missionário Judite, Senhor, da família. Visita o coração, Pai querido e amado, da diaconia de nossa irmã Rosânia. Visita o coração, Pai Celeste, da pastora Nani, Senhor. O Senhor conhece a necessidade. Visita o coração da Cristina, das filhas. Deus, visita o coração da irmã Zinete, visita o coração da irmã Nessi, visita o coração da irmã Selma, Pai. Visita o coração da evangelista Marta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, visita o coração dos pastores, dos evangelistas, do presbítero, do diácono, cooperador. Senhor, visita o coração desse vizinho, da vizinha, Senhor. Deus, visita a igreja. Visita o coração da minha filha, da Rosana, da Renata, da Roberta, das filhas, do esposo, Senhor. Visita o coração da Letícia, do esposo. Visita o coração da minha esposa. Pai, eu sou grato ao Senhor pela minha vida, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Visita o coração do presidente, governador, prefeitos, vereador, deputados estaduais e federais, ao Senado, juiz. Deus, visita essa nação. Salva o adulto, a prostituta, o afeminado, o ladrão, o salteador, o drogado, o passador de droga, os traficantes, macumbeiro e macumbado. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, salva essas almas, porque custou o sangue do Senhor Jesus. Deus querido, eu te agradeço. Cura, Senhor, as almas, cura os corações, cura os cancerosos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e cuida da igreja, cuida de mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.